Hoje na nossa aula de História a gente vai falar um pouco sobre os imigrantes na cidade. Então abra sua apostila na página 64 do livro de História. O que são imigrantes? São pessoas que entram em um país que não é o seu de origem para se estabelecer, para trabalhar. A gente vai falar um pouco sobre os japoneses, os italianos, os libaneses e os sírios que vieram aqui para o Brasil, mais especificamente para São Paulo. Acompanhe então junto com a Pro, pega a sua apostila lá e acompanhe a leitura junto, tá? São Paulo é uma das principais cidades do Brasil, não só porque é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e na cidade. Cada grupo de pessoas contribuiu para a transformação dos lugares, de acordo com a sua cultura. Então, cada imigrante que vai para um país, ele leva também a sua cultura, ok? Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. Veja alguns bairros organizados a partir da influência de imigrantes na cidade de São Paulo. A gente pode perceber aqui, ó, que os imigrantes vieram aqui do Japão. A gente tem aqui o mapa mundi, né? A imagem dele. Vieram aqui para o nosso país, que é o Brasil. Da Itália também, os italianos, os libaneses e os sírios. Vamos lá, eu trouxe aqui uma imagem para vocês do navio que eles vieram, que os japoneses vieram, que se chamava Kasato Maru. Era o nome desse navio. Vieram 781, que foram os primeiros imigrantes, né, que vieram aqui para o Brasil. Eles vieram para trabalhar, foi um acordo que foi feito entre o Japão e o Brasil. Vamos lá, acompanhe a leitura na página 61. Hoje a gente tem bastante coisa para ler e o vídeo tem que ser curtinho. Vamos lá. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908. Desembarcaram do navio Kasato Maru no Porto de Santos, que fica lá em São Paulo, né? E se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café no interior do estado. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses. Olha, bastante gente, né? Adquiriram lotes de terra e decidiram-se ao cultivo de algodão, feijão, milho, amendoim, chá, arroz e hortifruti granjeiros. A população japonesa cresceu e os negócios prosperaram. Muitos imigrantes também passaram a trabalhar na cidade de São Paulo, na Liberdade, que fica aqui nesse bairro aqui que a gente está mostrando aqui, o bairro da Liberdade em São Paulo. Vamos lá, continuando a leitura. Ali desenvolveram estabelecimentos comerciais e na década de 1970 o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês com as típicas lanternas Suzuranto e atividades culturais nas praças do bairro como feiras de artesanato e comidas típicas, que é o que a gente percebe aqui, né? No bairro da Liberdade em São Paulo a gente pode perceber que tem as escritas japonesas ali, tem muitos restaurantes, né? Então a cultura japonesa foi ali para o bairro de São Paulo, tá? Agora a gente vai falar sobre os italianos, lá na página 66. Acompanhe ali a leitura com a Pro. A Pro vai ler só aquela primeira partezinha ali, tá? Depois vocês podem também fazer a leitura sozinhos. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes na cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir de 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias, no comércio e na prestação de serviço. Aqui eu tenho então o museu ali de imigração do estado de São Paulo. Aqui eu tenho a praça, né? E aqui, ó, embaixo, esses italianos, eles eram na maioria na região de Vêneto, norte da Itália. Após 5 anos, então só depois de 5 anos, devido ao grande número de imigrantes, né, o governo criou uma nova colônia italiana. E onde foi se estabelecer essa nova colônia italiana? Aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul. Gente, na página 67, agora vocês vão realizar as atividades. De acordo com os textos anteriores, complete a tabela a seguir. País de origem dos imigrantes. Vamos lá, quais são os países que a gente viu ainda há pouco, que vieram para cá? Quais são os imigrantes? Coloquem ali. A época em que vieram para São Paulo, tá? Eles migraram para São Paulo. A herança cultural, característica marcante do bairro que ocuparam. Então, ali na 25 de março, por exemplo, quando os sírios e os líbanos vieram, né? Foi o comércio. E os outros?
Voltem lá no texto para poder responder essas questões. Na página 67 ainda. Aqui onde eu vivo. E agora? Aqui em Caxias do Sul. Italianos, sírios, libaneses e japoneses deixaram suas marcas na construção das cidades de São Paulo. Foi o que a gente viu. Mas e agora na nossa cidade, em Caxias do Sul? Vocês vão fazer uma pesquisa agora para responder essas questões. Ok? Então, leiam com carinho as questões e respondam. E qualquer dúvida, a Pro vai estar no grupo, tá? Um beijo para vocês, até a próxima!